Grande Prémio Internacional de Rio Maior em Marcha Atlética, prova histórica dos calendários nacional e mundial desta disciplina atlética. Isaura Moraes, Presidente da Câmara Municipal de Rio Maior, atenta às provas, com Pedro Roque, Diretor Desportivo do Comitê Olímpico de Portugal, e também com o Presidente José Manuel Constantino, Presidente do Comitê Olímpico de Portugal. Já lá vamos às provas principais, aos challenges de marcha, mas para já as provas jovens de promoção. Provas disputadas na distância de 2 km para benjamins infantis iniciados, todos em conjunto, rapazes e raparigas. No lado feminino, vitória clara para Inês Mendes, do natação de Rio Maior, terminando cansada, mas bem disposta, obviamente. E no lado masculino, Gonçalo Martins, atleta do Centro de Atletismo das Galinheiras, da Associação de Atletismo de Lisboa. Foi a marcha jovem de promoção, 2 km, e agora a légua de marcha de promoção, aqui a distância de 5 km, também em simultâneo, setores masculino e feminino. Simultânea a prova para rapazes e raparigas, neste caso para homens e mulheres, e também, efetivamente, para atletas desde os iniciados, passando pelos juvenis e júniores até aos veteranos. Uma grande figura era, de facto, uma atleta veterana, Kristina Saltanovic, uma das melhores atletas lituanas da história e também uma atleta europeia de elite, desde há muitos anos desta parte, veterana, nascida a 20 de fevereiro de 1975. Entretanto, víamos tendo na frente da prova Roberto Vieiro, de Espanha, atleta do Clube de Atletismo de Santiago de Compostela, nascido em 2001, era o dorsal mais avançado para esta prova, era ele que de facto ia comandando a competição, e do lado feminino, Kristina Saltanovic, já isolada com toda a lógica, ainda capaz de fazer marcas de classe internacional, esta veterana lituana, casada com Luís Dias, portanto residente em Portugal desde há muitos anos, mas continua a competir pelo seu país de origem, e ao longo de todas estas épocas a manter marcas abaixo de 1h35. Recorde pessoal de 1h, 30 minutos e 44 segundos, obtido no ano de 2002 em Munique, durante os Campeonatos da Europa, em que foi 7ª classificada. As imagens agora estão com Maria Bernardo, atleta portuguesa do Clube Oriental de Peixão, Clube Algarvio, que viria a ganhar a classificação coletiva desta prova de légua de marcha de promoção. Viria a ganhar à frente do Sporting Clube de Portugal e do Clube de Futebol de Oliveira do Douro. E aqui nas imagens, outra atleta bem conhecida, ganhou esta prova o ano passado, Alexandra Lamas, do Clube de Senhora do Desterro, marchar em excelente estilo também para ficar na posição de pódio. Nas imagens agora, Catarina Santos, do Sporting Clube de Portugal, atleta juvenil, nascida em outubro de 2001, acabaria no 4º lugar. A prova foi de facto bastante animada. No lado masculino, a vantagem do Roberto Vieiro mostrou-se sempre muito clara sobre Sidney Santos, atleta de São Tomé e Príncipe, um júnior a representar o Sporting Clube de Portugal, manteve-se algum tempo colado ao jovem espanhol, acabaria mesmo por deixá-lo ir embora, e Roberto Vieiro preparava-se para fechar esta prova com uma grande vantagem sobre toda a gente, fazendo o melhor tempo absoluto nesta légua de promoção, com 22 minutos e 16 segundos. Em termos absolutos, seria Kristina Saltanovic, que ficaria na 2ª posição, mas melhor mulher, 23 minutos e 37 segundos, o que lhe permitiu estar adiante do Sidney Santos, o jovem sportinguista de São Tomé e Príncipe. Vantagem ainda pronunciada de Kristina Saltanovic na linha da meta para este lugar de vencedora feminina em 23 minutos e 37 segundos. Clara vencedora feminina e também uma clara 2ª classificada na classificação global entre homens e mulheres. Obviamente, algo que acontece aqui neste grande prémio para as provas de promoção e que não acontece nas principais competições, já que a competição não é mista. Sidney Santos a manter o 2º lugar nos homens, 24 minutos e 10 segundos para o atleta do Sporting. Um segundo depois, Maria Bernardo, do Oriental de Peixão, a fazer só mais 1 segundo que o seu colega sportinguista, que é realmente notável para o 3º lugar desta atleta com o dorsal número 200. Depois, Alexandra Lamas, dorsal 203, foi a 3ª mulher, 25 minutos e 2 segundos. Pues bueno, salí rápido y después lo fui pagando a medida que pasaron los kilómetros, pero bien, vine aquí a hacer un test y me voy contento. Esta prova foi desde 2001, é a primeira vez que estou a participar nos 5 km. Normalmente participava sempre nos 20, uma vez participei aqui nos 10. Este ano optei por 5 porque já assegurei lugar nos campeonatos do mundo das nações em Pequim, e já não queria fazer mais 20 km, optei para fazer como se fosse preparação, mas este ano é para sentir-me tão mal, andei mesmo para segurar a ganhar, porque não estava nem para fazer a marca, estava mesmo com dificuldades, está difícil, não sei se é o tempo ou é qualquer coisa. Olha, é um percurso que tu bem conheces e que muitas memórias te dá.
Sim, tenho aqui memórias boas e memórias más. Eu quando fazia assim provas já mais a sério, sempre tinha um ano bom, um ano mau. Se dizia assim, um ano ficava aqui em quinto lugar, uma grande marca no challenge entre os melhores do mundo, para o ano desistia ou não corria bem, portanto agora já estou a optar pelas distâncias mais curtas, sempre é menos stress e mais para se divertir. E agora vamos a uma primeira passagem pela zona VIP da competição para escutarmos aqui a presidente da autarquia anfitriã, Isaura Moraes, presidente da Câmara Municipal de Rio Maior. A prova fala por si, quer em número de atletas, quer em número de países aqui representados, quer a qualidade e, ao fim e ao cabo, o percurso dos atletas que vão estar e estão já a decorrer durante esta 27ª prova. Claro que é com muita satisfação. É história que nós já fazemos, é uma posição que nós já marcamos na marcha nacional, internacional e mundial, ao fim e ao cabo, e é com muito orgulho que continuamos a organizar esta prova, com todo este envolvimento e com toda esta alegria e com todo este número de atletas. É uma satisfação muito grande, claro. E agora sim, vamos lá então para as provas internacionais. Primeiro arranca o setor feminino, mas minutos depois arrancaria também o setor masculino, pelo que a prova ficaria em simultâneo, homens e mulheres. São os 20 km internacionais de marcha atlética de Rio Maior, sem João Vieira e Vera Santos. Tem esses dois grandes atletas portugueses, mas na verdade com um plantel notável e um reencontro entre as duas melhores nacionais da atualidade e duas melhores de todos os tempos, mais uma ou outra que poderíamos meter no baralho, como Susana Feitor e a própria Vera Santos. Falamos de Inês Henriques, aqui de boné azulado, e de Ana Cabecinha, que fazia a sua primeira prova de 20 km nesta temporada. Inês Henriques é campeã mundial dos 50 km, a estreia nesse evento o ano passado, nos Mundiais de Londres, com um tempo fantástico de 4 horas, 5 minutos e 56 segundos. Tinha de um estágio na Serra Nevada, onde apanhou muita neve e muito frio, mas estava aqui em boa forma e em boas condições para tentar aquilo que seria uma proeza, ou seja, a hipótese de bater a maior favorita para a competição, que é Yang Shenjie, da China, República Popular da China, a atleta que foi segunda nos Jogos Olímpicos de 2012 e quinta nos Jogos do Rio de Janeiro. Nas imagens, Mara Ribeiro, atleta que veio aqui na estação de Rio Maior para o Benfica, estava evoluindo próximo da 10ª posição. Edna Barros, do Oriental de Peixão, uma atleta jovem de grande qualidade, caminhava aqui para um recorde pessoal, envolvida na prova das séniores. Atletas a participarem juntas, portanto, nas provas para juniores e séniores, num circuito de 1 km apenas, totalmente plano, mas um circuito relativamente curto, deixa algumas dúvidas por vezes em relação às posições relativas de quem é quem. Não havia grande dúvida na frente da prova, das principais, com Inês Henriques mantendo o ritmo com Yang Shenjie e também Erika de Sena, a recordista sul-americana brasileira que vinha de uma boa entrada na temporada. Acabaria, no entanto, por desistir, Erika de Sena, tendo uma perda importante para a competição. E vamos a nova passagem pela zona VIP. Agora escutamos Diva Cobra em representação da Desmor. Nós costumamos dizer que nesta altura o próprio centro de estágio e a cidade ficam diferentes. Porque vêm atletas de todo o mundo, a cidade é uma prova internacional, uma prova muito importante, e a cidade este desporto é ao seu mais alto nível e é muito interessante porque as unidades hoteleiras estão cheias, o centro de estágio está cheio, portanto os atletas começam a chegar por quarta-feira e vão embora entre domingo e segunda, portanto é quase uma semana em que a cidade está cheia a viver este grande evento, sim. Estamos já nas provas internacionais do Grande Prémio de Marcha de Rio Maior, para já ainda o setor feminino, daqui a pouco também a partida do setor masculino, em simultâneo com os 20, os 10 km júniores. Antia Ramosa de Espanha comandava os 10 km para as júniores, comandava de forma evidente, como se começava já a ver, uma atleta de boa qualidade, 47 minutos e 59 segundos de recorde pessoal conseguido o ano passado. Inês Reis, do Sporting Clube de Portugal, no segundo lugar, muito jovem, nascida em julho de 1999, e logo atrás Laura Aramburu, outra espanhola. No entanto, acabaria por não ser ela, esta espanhola, a ficar na terceira posição, já que Joana Pontes conseguiria recuperar. Esta atleta com o número 107, nascida a 22 de março do ano de 2000. Em recuperação, em relação à outra espanhola, estas eram as 4 júniores envolvidas na competição de 10 km. Na frente da prova principal mantinha-se um grupo bastante compacto. Antonella Palmisano de Itália, ali logo tapada pela Inês Henriques, e por trás da Inês vamos vendo
a Lídia Sánchez Puebla, a espanhola que viria a desistir, tal como a Erika de Sena, que está aqui em primeiro plano, adiante da Ana Cabecinha. E depois mais uma espanhola, Laura Garcia Caro, atleta que está aqui com um maiô negro, atleta jovem também, ela nascida em 16 de abril de 1995. Grande frente de prova. Erika de Sena, de facto, uma atleta notável, é recordista do Brasil. 1 hora 26 minutos e 59 segundos, feita o ano passado nos Mundiais de Londres, em que foi quarta classificada. No entanto, acabaria mesmo por não terminar, depois de ter conseguido uma boa entrada na temporada, nomeadamente nos campeonatos sul-americanos, que ganhou em Sucua a 10 de março. E agora assinalamos também o início da competição masculina, de igual modo os 20 km internacionais e em simultâneo 10 para júniores. Prova masculina que não teve incidências quanto a desqualificações de atletas principais, desqualificações ou desistências. Excelente plantel aqui alinhado, com muita força de atletas da América do Centro e do Sul, mas também de Espanha, com Diego Garcia e Álvaro Martín. Da parte portuguesa vamos tendo Miguel Carvalho, Miguel Rodrigues, Pedro Izido, Pedro Santos, na ausência dos melhores atletas portugueses para esta distância tradicionalmente. Na frente da prova começavam a colocar-se os atletas teoricamente mais cotados, com grande força então desses da América do Centro e Sul, José Luís Doctor do México, José Lever Ojeda, também mexicano, Andrés Chocho do Equador, mas também a presença de Perseus Karlström da Suécia, um dos melhores atletas mundiais da atualidade, detentor de um grande recorde pessoal nesta distância, 1 hora 19 minutos e 11 segundos, recorde sueco. Ele também é o recordista sueco da prova dos 50 km de marcha. Juniores fizeram a prova igualmente em conjunto com os atletas séniores, quando regressamos à frente da competição feminina, onde Keiyang Shenjie ia marcando o ritmo e Erika de Sena começava a entrar em dificuldades, tentando seguir a atleta chinesa, a brasileira, fez no fundo aquilo que se lhe pedia, o seu papel, dado tratar-se de uma atleta de classe internacional. Mais para trás, Inês Henriques vinha mantendo uma luta pelo pódio, evidente, aqui ocasionalmente ao lado do Diego Garcia, que lembra-se que dentro do circuito os atletas iam-se misturando, e um pouco mais atrás, em relação à Inês Henriques, Wang Yingliu, a segunda das chinesas aqui presente na competição, a 86ª da lista mundial de todos os tempos, uma boa atleta em todo o caso, com um recorde pessoal de 1 hora 28 minutos e 15 segundos. Inês Henriques, que tem um recorde pessoal de 1 hora e 29 minutos exatos e uma carreira marcada por uma espantosa regularidade, significativo de que ela é de facto uma atleta hiper resistente. A média das suas 10 melhores provas fica a menos de 1 minuto do seu recorde pessoal, o que é de facto extraordinário. E nova passagem pela Zona VIP. Escutamos agora Pedro Roque, o novo diretor desportivo do Comitê Olímpico de Portugal, um cargo que visa fazer uma aproximação do Comitê ao terreno. O objetivo é mesmo esse. Depois dos Jogos do Rio houve uma reflexão profunda acerca daquilo que foi o programa de preparação olímpica no ciclo anterior e nos ciclos anteriores e, de alguma maneira, o Comitê achou por bem criar uma estrutura diferente, na qual se inclui também esta figura de diretor desportivo. Temos também uma direção de medicina desportiva e temos uma comissão técnica também a trabalhar com a direção desportiva, conjuntamente com a direção aliás, o departamento de missões e preparação olímpica. Neste momento estamos a reunir com as federações, no sentido de definir as grelhas de integração no programa, no projeto olímpico, no fundo, e estamos, no fundo, a definir tudo aquilo que são os critérios de trabalho até aos Jogos Olímpicos de Tóquio de 2020. E voltamos ao circuito de 1 km no centro de Rio Maior. Vamos já para o desfecho da prova feminina Júnior. Ao contrário da prova sénior, aqui tudo muito definido e muito claramente, também menor participação, mas as atletas a ficarem em posição de se poderem quase ver dentro do circuito, sem muita gente para meio. Antia Ramosa, a espanhola, manteve uma vantagem clara, entretanto, para finalizar, destacadíssima como vencedora. Inês Reis mantinha a segunda posição e Joana Pontes conseguia ultrapassar Leira Aramburu, a segunda espanhola, aqui ocasionalmente com a passagem do Pedro Isidro adiante dela. Chegada da Ramosa, vitória em 47 minutos e 51 segundos. Inês Reis, do Sporting Clube de Portugal, 49 minutos e 7 segundos. Joana Pontes, terceira, com 49 minutos e 13 segundos. Pois foi moi ben, principalmente mellorei a miña marca, viña para facer mejor marca e conseguiño. Estou moi contenta, competi máis anos aquí en Río Maior. E também o fecho da prova Júnior masculina. Vitória de Eloy Ornero de Espanha, 43 minutos e 38 segundos.
Resultado interessante, sem dúvida, e também muito interessante para Paulo Martins, que, no entanto, acabou esgotadíssimo. O atleta do Sporting, nascido em janeiro de 1999, caiu após atravessar a linha da meta em 44 minutos e 45 segundos. A terceira posição ficaria para João Bernardo, com 48 minutos e 12 segundos. Para mí ha sido una carrera bastante dura y un circuito muy bueno y muy cómodo, ya que ha sido totalmente plano. Y la carrera, la verdad es que ha sido dura, pero hemos conseguido mejorar los objetivos que teníamos para esta carrera. E regressamos então ao circuito de Rio Maior, circuito de 1 km no centro de Rio Maior, em prova apenas neste momento os 20 km internacionais masculinos e femininos. Víamos Mara Ribeiro praticamente a ser apanhada com uma volta de atraso, portanto, em relação a Qianyang Shengjie, chinesa a avançar de forma decidida, demonstrando uma excelente condição, e ela será, sem dúvida, uma grande candidata ao título mundial da próxima temporada, embora em termos de alta competição já se sabe falar em um ano e algo de distância, é sempre um pouco arriscado. No entanto, Qianyang Shengjie ganhou este ano o Grande Prémio Nacional em Huangshan, na 3 de março, com 1 hora 27 minutos e 36 segundos. Não viria aqui a fazer uma marca exatamente igual, mas faria sem dúvida uma marca de grande classe mundial, não havendo já dúvida, seria a vencedora. Inês Henriques, no entanto, mantinha-se na luta pelo pódio e adiante da Ana Cabecinha. Importante este aspecto, na verdade, nem sempre acontece assim em termos nacionais, já que a Ana Cabecinha é a recordista nacional portuguesa, com 1 hora 27 minutos e 46 segundos, marca conseguida nos Jogos Olímpicos de Pequim de 2008. Tivemos a atleta do Clube Oriental de Peixão, Clube Algarvio, que tem neste momento uma grande dedicação à marcha. Ana Cabecinha, que é alentejana de nascimento, mas algarvia de adoção. Atleta de grande classe mundial, 4ª nos Campeonatos Mundiais de 2015 em Pequim, 6ª nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016. Mas, de facto, um momento marcante de lançamento da já longa carreira desta atleta, nascida em abril de 1984, foi a dos Jogos Olímpicos de Pequim em 2008. Temos aqui a Ana Cabecinha também a ganhar uma volta a uma concorrente, enquanto a segunda das chinesas ia perdendo a hipótese de pódio. Wang Yingliu, chinesa nascida em março de 1992, daquela que é hoje, com o afastamento da Rússia de forma compulsiva das competições internacionais, a maior potência mundial, a China. Claro que em condições normais tem uma situação de prevalência muito semelhante à da Rússia em termos globais. Na frente masculina temos em primeiro plano Álvaro Martins de Espanha, este atleta jovem, nascido em 1994. Depois a seu lado Diego Garcia, ainda mais jovem, vem de janeiro de 1996. Os chineses mantinham ainda alguma expectativa de lutar pelos primeiros lugares, juntamente com o Ever Palma, do México. Estava ali entre os dois espanhóis. Um pouco mais para trás, um atleta de negro, também italiano e também jovem, Francesco Fortunato, nascido em dezembro de 1994. E Miguel Carvalho, o atleta português que era claramente a aposta para ficar no top 10. Miguel Carvalho aqui a competir em bom plano, embora afastado das primeiríssimas posições. Atleta que caminhava para um potencial recorde pessoal ou para ficar relativamente próximo, e também com a possibilidade de conseguir mínimo B para os campeonatos da Europa de atletismo, que terão lugar em Berlim em agosto. Miguel Rodrigues era outro português, vinha a seguir, mais bem posicionado, que ia tentar disputar um lugar entre os 15 primeiros. Depois mais para trás Pedro Isidro, o crónico campeão nacional dos 50 km de marcha, não o foi neste ano, vinha adiante de outros atletas lusitanos como Pedro Santos, Vítor Cabral, Pedro Miguel Santos, mas estes muito afastados já também mesmo da 20ª posição. Na frente começava a desenhar-se o duelo que viria a decidir a prova, entre o Diego Garcia e o Álvaro Martins, sobretudo entre os dois espanhóis, com a presença ainda de Perseus Kallström, o sueco, que no entanto estaria à beira de começar a atrasar-se. Diego Garcia é de facto um atleta muito talentoso, este espanhol que está aqui, campeão da Europa de Júniores em 2015, campeão da Europa de Esperanças em 2017. No lado feminino, Qianyang Shengjie ia escapando de forma definitiva para o triunfo, já se sabia desde há algum tempo esta parte, ela que é a 11ª de sempre no que respeita à distância de 20 km, portanto uma atleta absolutamente fabulosa, a ganhar mais uma vez aqui em Rio Maior, com o tempo final de 1 hora 28 minutos e 4 segundos, acabando por não deixar hipóteses a Antonella Palmisano, italiana, mesmo assim, finalizou abaixo de 1 hora e 29, com o bom registro de 1 hora de 28 minutos e 41 segundos. Aqui a vemos Palmisano, que foi 4ª nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Uma prova épica, disputada com calor e umidade extremas, muitíssimo difícil, em que a Transalpina se portou muito bem. E no ano a seguir aos Jogos, Palmisano a ser 3ª nos Campeonatos Mundiais de Londres, portanto, na época passada. Aqui, excelente segundo lugar, conseguindo vencer Inês Henriques, que, no entanto, iria fazer o 3º tempo da sua carreira, a 15 segundos apenas do seu recorde pessoal. Quando dizemos apenas, é evidente que temos a consciência que 15 segundos ainda é muito importante nos 20 km de marcha.
mas para a Inês Henriques trata-se de uma marca altamente prometedora para aquilo que aí vem e para as suas maiores aspirações. Ela que este ano fez logo um teste com o recorde nacional, óbvio, na prova de 35 km que iniciou a temporada de marcha ao ar livre, praticamente, em Porto de Mós, em janeiro. Inês Henriques em casa, fantástica atleta de natação de Rio Maior, nascida em maio de 1980, a acabar com esta terceira posição, que certamente para ela constitui motivo de satisfação total e de cumprimento do objetivo que trazia aqui para Rio Maior. Ana Cabecinha viu-se largada da parte final da prova por Inês Henriques, acabaria no quarto lugar, também abaixo da 1h30, com 1h 29 minutos e 53 segundos. O quinto lugar foi para a chinesa Wang Yingliu, 1h 30 minutos 36 segundos. Fantástico! É assim, eu não tinha grandes perspectivas, eu agora nos 20 o que era ganho, e fui-me sentindo sempre muito bem. Inicialmente o ritmo não foi muito elevado, e eu deixei-me ir. Quando a chinesa atacou o Jorge Miguel, avisou-me: Inês, isso vai ser um ritmo mais elevado, tem cuidado, e eu deixei ir. Depois aproveitei a boleia da italiana, vi que a brasileira estava em queda e tentei ir com a italiana o mais possível, e a parte final já foi mais dura, que eu não estou habituada a fazer ritmos tão elevados, e ia para recorde pessoal, mas nos últimos 3 perdi um bocadinho e fiz para aí a minha segunda, terceira melhor marca, por isso é fantástico. O ritmo foi muito elevado numa fase ainda muito cedo da prova, e claro que eu, com falta de ritmo que tenho ainda em competir, costumo um bocadinho aguentar-me o ritmo, e foi a parte final foi um bocado mais dolorosa, porque normalmente eu consigo terminar ao ritmo que andámos demasiado cedo da prova, e então ainda não tenho ritmo, e foi isso que senti hoje na parte final da prova. Mas estou muito satisfeita porque não estava a contar fazer abaixo de 1h30 e estou satisfeita com a marca. Prova masculina finalizada, Diego Garcia, grande vencedor, 1h 20 minutos e 15 segundos, também um muito bom tempo para o atleta espanhol. Estava contente, e será um caso muito sério nos próximos anos este espanhol, em termos europeus sobretudo, e se calhar já na perspectiva dos campeonatos europeus de Berlim de próximo mês de agosto. Álvaro Martín, também espanhol, na segunda posição, 1h 22 minutos exatos. José Leiver Orreda do México foi terceiro, 1h 22 minutos e 1 segundo, adiante de Andrés Chocho do Equador e de José Luís Doctor do México. Melhor português, Miguel Carvalho, igualando o recorde pessoal, o que é de facto uma proeza, em 20 km de marcha, 1h 23 minutos e 31 segundos, mínimo para o Campeonato da Europa de Berlim. Pues bueno, la verdad es que muy bien, muy contento porque he terminado ganando y eso es lo mejor. Pero bueno, empecé tranquilo. Había muchos rivales, la prueba es muy larga y no es conveniente pensar demasiado al principio, y a medida que fueron quedando menos y menos rivales lo vi cada vez más posible, y aprovechando un cambio de ritmo del sueco, pues vi que nos quedamos los dos solos y ya dije, esto hay que continuarlo, ¿no? Nós começamos a prova com chuva, começamos a prova muito frios, a prova começou lenta, ninguém quis puxar, foi até bom para mim, porque ainda não sou atleta da frente, mas estou ali no pelotão. Foi bom para mim começar um bocado lento, que assim eu fiz uma prova de trás para a frente e consegui bater uma recorde pessoal por 1 segundo, acho eu. E agora um balanço geral da competição com o histórico treinador do Clube de Natação de Rio Maior, Jorge Miguel. As condições para os atletas estavam boas e alguns atletas aproveitaram, nomeadamente as 4 primeiras femininas, 2 delas portuguesas, que estiveram muito bem. Não me surpreendeu a vitória da chinesa, como não me surpreendeu o segundo lugar da italiana, surpreendeu-me o abandono da brasileira, que era uma das candidatas. Em qualquer dos casos, estão de parabéns as primeiras, sobretudo as portuguesas, a Inês Henriques e a Ana Cabecinha, para além das chamadas segundos planos, onde destaco as excelentes provas da Edna Barros e da Mara Ribeiro. Nos homens, sei que o atleta espanhol fez um grande resultado, e os portugueses, tanto o Miguel Carvalho como o Miguel Rodrigues, estiveram muito bem, e eu penso que o Pedro Isidro também esteve bem. E assim foi a reportagem em mais uma edição do Grande Prémio Internacional de Rio Maior em Marcha Atlética.